eu sou a Elizabeth e você está no canal da Penticola. Hoje eu vou mostrar como faz no forninho elétrico uma caneca de sublimação. Eu acabei de fazer essa daqui, ela está um pouco morna e já coloquei uma aqui dentro para não ficar demorando muito para mostrar para vocês. Eu programei 20 minutos nesse forno aqui, é dessa marca aqui. Eu deixei na temperatura de 180 entre 150 e 200. Eu deixei também ela aquecendo tanto em cima quanto embaixo e programei 20 minutos aqui no forninho. A cada 7 minutos eu vou pegar e vou virar ela de lado. A gente já tá com 7 minutos, Carol, só pra, antes de começar a cortar aqui, pra dar uma olhada e já virar aqui pra vocês, pra mostrar como é que faz a vira, tá? Antes de cortar e fazer uma outra caneca aqui. Tá faltando o quê? 5 minutos? 5. Daqui a 2 minutos eu preciso virar essa caneca pra mostrar no final pra vocês. A arte você precisa fazer uma impressora sublimática, com tinta sublimática, num papel de sublimação, tá? Esse daqui é o H1 e esse daqui é o do fundo azul. Geralmente eu consigo colocar 3 artes. Eu não gosto de fazer desenho muito chapado. Chapado seria isso daqui, ó, de ponta a ponta, ó. Isso seria chapado, tá? E eu gosto de fazer desenhos assim, ó, que eu acho que fica mais bonito a arte final, tá? Então, ó, como é que você vai fazer? Você pode fazer no forno elétrico, você pode fazer na sua air fryer ou você pode fazer na sua prensa 3D, se você tiver aquela prensa 3D. Basicamente a prensa 3D, ela parece uma air fryer, só que o sistema interno dela, que é a gavetinha, ela é um pouquinho diferente, mas você pode usar normalmente. Eu acredito que na air fryer, eu acho que a primeira temperatura é de 12 minutos e na segunda temperatura, que é a segunda vez que você vai colocar caneca, você coloca menos tempo, acho que é 5 minutos. Por quê? Porque a air fryer já está quente e você não precisa fazer o sistema de ficar virando ela e trocando para ver se ela vai fazer de forma homogênea toda a estampa, tá bom? Eu acho que já deu aqui os 7 minutos. Eu vou virar. Ó, eu vou abrir, ela tá quentinha, ó. Eu vou puxar a gavetinha um pouco e vou virar a caneca. Então eu vou virar ela de 4 lados, tá? Então eu vou virar ela de cabeça para baixo primeiro. Vou pegar o outro lado. Empurro e fecho. O ideal também é você ter 2 equipamentos, que eu não tenho um deles. A luva. Então a luva é bem interessante, só marca para mim mais 7, por favor. A luva é interessante você ter e uma maquininha dessa aqui de medir temperatura. Ela tá bem popular agora porque todos os estabelecimentos comerciais estão usando ela, mas ela é a mesma coisa de medir temperatura. Então você vem só para medir a temperatura interna dela, para ver se ela tá a 180 ou não. A temperatura dela fechada, ela vai dar menor. Você precisa abrir ela um pouquinho, ó, e medir ela, ó. Aqui tá dando 150. Dá pra ver 150? Assim, ó, tá dando 150. Já parou. Então você precisa ter esses equipamentos para ver se ela tá esquentando, para ver exatamente a temperatura que você tá colocando. Se você for fazer várias canecas aqui dentro, eu recomendo que nesse forno você faça no máximo 6. Você tem que deixar um tempo maior. Por quê? Porque a massa interna das canecas de cerâmica, ela vai estar maior, então você vai precisar de mais tempo para poder sublimar todas elas. Então, uma caneca eu faço nesse forno 20 minutos. Se você fizer 2 canecas, provavelmente o tempo vai aumentar. Eu não sei te dizer exatamente quanto que é, porque eu também não fiz. Então você vai ter que fazer esse teste até chegar na temperatura ideal, depois anota lá bonitinho e deixa guardado. Então, como eu falei, eu fiz 3 impressões com tinta sublimática, usei papel sublimático, esse daqui é do fundo azul, e eu vou fazer o recorte. Geralmente eu gosto de usar assim base de borracha, porque ela tem uns quadradinhos e isso ajuda muito na hora do corte, porque eu deixo ele aqui enquadrado, em 90 graus e faço o corte. Então eu venho aqui, puxo
e faço o corte retinho nessa outra, nas linhas de um lado e de outro. Aí não tem problema de ele ficar torto, tá? Então, facinho de cortar. Eu gosto de usar a lâmina de precisão da We Are, mas também tem da America Craft. E eu faço o recorte em cima também, porque para deixar na mesma margem de cima e embaixo. Então eu costumo fazer isso. Deixar só um recorte menor. Vamos lá. Prontinho. Vou fechar aqui. E também eu gosto de usar essa fita térmica. Essa fita térmica ela pode ir no forno e ela não derrete, não fica com as marcas de cola. Então você pode usar tanto na prensa normal, na prensa de caneca assim, ou você pode usar no forno, ou você também pode usar na air fryer também. Então eu vou tirar um pedaço grandinho só para poder colocar lá. Ó, prontinha. Separar em dois. Essas mantas de silicone, ela tem dois formatos, tá bom? Ela tem o formato cônico e o cilíndrico. Vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu só grudar. Essa é a minha caneca aqui de Natal. Só peguei pra fazer um teste. Vou colocar ele certo. E eu costumo fazer da seguinte forma, ó. Eu venho aqui, centralizo tanto aqui como aqui nessa parte. Então, vou centralizar e vou colocar a minha fita. Coloco bem grandão para ele não desgrudar. Coloquei. Prontinho. Então ele vai ficar dessa forma antes do silicone. Agora você vai colocar o silicone. A gente tem dois modelos de silicone, que é essa daqui. Essa aqui é a cônica e a cilíndrica. Então, como é que eu vou fazer? Primeiro eu vejo onde estão as garrinhas. Então eu vou ter que colocar dessa forma, por quê? Porque a garrinha vem e vai fazer assim, ó. Certo? Dessa forma. Então eu vou colocar ele aqui em cima. Eu acho que essa parte aqui ele é bem simples de fazer, né? Então eu coloco ela bem no meio, puxo de um lado e puxo do outro. Já deu 7 minutos? Não, faltam 2. Falta 2 minutos, ó. Então eu venho aqui e puxo na garrinha. E aqui também. Deixa eu puxar. Dessa forma aqui, ó. Então ela ficou dessa forma e dessa forma. Dá pra perceber que aqui tá sobrando silicone e aqui não? Acho que dá, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou puxar pra ela ficar pra cima. Se você fazer uma estampa, se você fizer uma estampa de até a pontinha, você tem que fazer isso, senão ele não vai dar pressão suficiente para transferir as tintas. Então você faz esse movimento. Você consegue puxar ele. E agora ele já está pronto para ir na prensa não, no forninho, tá? Então você deixa aqui. Se você quiser comprar várias, você pode ter várias para fazer esse movimento. Aqui também é a mesma coisa. Então, ó, só vou deixar ele aqui assim, ó, só para mostrar para vocês. Perguntaram se quando você puxar a manta não vai sair a imagem do lugar. Não, por isso que a gente coloca a fita térmica para ele não sair do lugar. Então ele não sai do lugar por causa disso. Ó. Então, ó, a de silicone aqui na manta de a cilíndrica, desculpa. Você faz a mesma coisa, ó. Então ela fica dessa forma. Então você prepara várias canecas e coloca tudo no forno, quando aí você consegue fazer a estampa com várias, tá? Esse mesmo sistema dá para você usar aqui nessa prensa. Algumas pessoas, elas têm uma dificuldade de fazer algumas canecas aqui que não conseguem dar pressão
e às vezes fica com manchinha, aquelas manchinhas da manta, dessa manta aqui essa manta aqui, ó, desse silicone da prensa de caneca. Então, o que eu recomendo que você possa usar também um silicone desse aqui para colocar aqui. Então, ó, você pode abrir e ajeita bonitinho aqui e coloca aqui. Então ele vai caber certinho nessa parte aqui. Então você pode usar a manta de silicone se você tiver algum defeitinho na sua outra manta da prensa de caneca, assim como essa outra aqui cilíndrica, tá? Então essa é uma dica ótima para quem precisa, quem tá com defeito na manta da prensa de caneca, para colocar aqui. Isso aqui funciona muito bem nos polímeros, porque no polímero tem algumas pessoas que têm certa dificuldade de fazer, porque ele fica com um monte de marcas da própria manta da prensa. Então isso daqui acaba tirando toda a deformidade da sua manta aqui, da sua prensa aqui, tá? Eu acho que já deu tempo. Deu. Eu vou virar ali e eu vou ter que virar ele mais 2 vezes. Então, se tiverem dúvida, vocês já me falem que eu vou tirando, tá? E aí? Essa máquina, essa prensa que você mostrou agora, ela consegue fazer garrafa também? Consegue fazer garrafa do mesmo tamanho ali aqui dessa peça aqui, né? Deixa eu ver quantos centímetros tem. Acho que ele quer essa informação. Ele cabe, esses copinhos aqui, eles são 290 a 300 ml. Aqui, deixa eu ver, ele tem 11,5, mas eu recomendo que use até 10 só, porque senão ele vai ficar muito na beiradinha e você não vai conseguir personalizar até o final da sua garrafa o que você quer. Tem uma outra prensa, que é uma prensa de caneca, que dá para colocar 2 canecas. Então dá para colocar uma caneca aqui e uma caneca aqui, assim, ó. Então se você quiser fazer uma garrafa bem comprida, dá para fazer, porque ela é bem comprida e própria para isso mesmo. É isso que queriam saber? Uhum. Ó, essa daqui foi a primeira caneca que eu fiz no forno. E o que aconteceu com ela? Eu não fiz o sistema de vira, que é esse sistema de vira que eu tô fazendo, sabe? E eu deixei ela desse jeito aqui, ó, encostada lá no fundinho do forno. Então o que aconteceu? Aqui ficou mais escuro, ó. Dá pra ver que aqui ficou escuro. Aqui ficou no meio, ficou mais claro. E aqui do outro lado que ficou pra fora, onde eu enxergava aqui, ele ficou com esse defeitinho e ficou mais claro, ó. Dá pra ver que ele ficou mais claro que esse? Uhum. Ó. Então foi a primeira caneca que eu fiz. Então com a segunda eu já descobri que eu tinha que virar, deixar um pouquinho mais para poder usar esse forninho. Então é com as experiências que a gente acaba descobrindo algumas coisas. Mas eu não gosto de fazer esse tipo de caneca. Eu gosto de fazer canecas assim, que eu acho muito mais bonito. Tem mais alguma dúvida? Que eu acho que eu vou ter que virar mais uma. Tá. A Elaine perguntou se não tiver o papel sublimático, você pode fazer com nanotransfer. Se não tiver o sublimático no forno? Se na caneca pode fazer com nanotransfer. Olha, na caneca de polímero você pode fazer, porque o plástico vai derreter e o filme vai derreter e vai acabar grudando. Mas na cerâmica, você não consegue ter uma aderência com maior durabilidade. Ele vai grudar, só que com o tempo, com umas 5, 6 lavadas, ele vai começar a soltar, porque a cola do nanotransfer ele não consegue entrar dentro do material, assim como o tecido acontece no tecido. Então ele faz, mas ele é meramente decorativo, só não para você usar e tomar. Se você quiser usar o nanotransfer, tem aquela outra técnica que a gente mostrou no Rios, que é você pegar o adesivo, o vinil adesivo, e colocar o termocolante em cima e colar na garrafa. Então é isso que eu fiz. Você consegue pegar a minha garrafa só para mostrar?
Ele tá lá no Rios, que a Carol colocou. Ela colocou esses dias e o pessoal não deu muita bola pra ele, mas é esse aqui, ó. Esses adesivos aqui eu já tenho ele há mais de um ano. Aí eu coloquei esse daqui, ó. Esse Rios eu tinha gravado já faz um mês. E aqui, ele tá há um mês aqui. Então, é um adesivo preto que tem um termocolante em cima. Dá uma olhada lá no Rios que você vai achar, ó. Ele tá bem grudado. Eu uso ele aqui todo dia aqui na empresa, tomo água, lavo ele. Ele tá aqui grudado, não saiu o adesivo. Então esse aqui é um adesivo, se eu quiser tirar, eu posso tirar e colocar outro. Esse aqui também é um adesivo, se eu quiser tirar, eu posso colocar outro também. Ó. Eu gosto muito dessa garrafa, ela é térmica, né? Então eu gosto bastante dele. Então acho que você pode fazer dessa forma, se você quiser fazer na caneca, que eu acho que vai dar super certo. Também tem adesivo transparente, que dá pra fazer também, então vai ficar mais delicado. Tá bom? Já deu mais 7? Não. Não, falta um. Falta um? Mesmo assim eu vou virar. Eu acho que daqui a pouco vai apitar. Ó. Ainda não deu. Acho que até deu já. Já passou 3, né? Então eu vou tirar. Uhum. Tá quente. Já queimei a mão hoje. Ó, ele sai super quente, então é bom você não colocar em lugar que acaba deformando. Então, vou tirar, eu aperto, vocês conseguem ver? Eu aperto os dois negocinhos aqui, ó, aí ele solta, tá? Então, tirou aqui, soltou aqui, o papel continua grudado. Eu coloquei a fita térmica e agora eu vou tirar a estampa. Tomara que eu tenha feito certo, né? Porque eu tô ao vivo aqui, imagina se não sai nada aqui. Tá quente. Vamos ver quanto tá? Ó, tá 110. Perguntaram qual é o papel e a gramatura que você usou para fazer a arte. Eu usei duas aqui. Mostrei pra vocês, eu usei duas. Eu usei usei o azul, o fundo azul, e usei o H1. Esse daqui eu acho que é 100 gramas, se não me engano. E o azul também é 90 gramas. Ele não tem muita diferença de uma de outra. Então, ó, ele fica um restinho de tinta aqui e pra cá. É um outro desenho que eu tinha feito. Pausou a conexão. Pausou a conexão? Será que a gente volta? Estão perguntando valores, eu vou colocar o número da caixa de novo. O que? Da manta? Da manta você sabe? Não, eu não sei o valor da manta, mas no final da live você pode colocar o valor lá que já tá no site também. Mas a Cássia também tá aí no Instagram. E se vocês quiserem mandar uma mensagenzinha pra ela, ela já passa o valor, ou chama ela no WhatsApp que ela chama você. Tá bom? Amanhã é feriado, por isso que a gente adiantou a live. A gente não tem expediente sexta, sábado, domingo. Segunda-feira a gente tá de volta. Tá bom? Então essa caneca aqui, ó. Prontinho.